Fala pessoal, a gente vai começar a criar esse projeto agora de vaquejada, tá certo? Essa daqui é a pasta do projeto completo que eu acabei fazendo só pro pack 16, beleza? Para baixar esse conteúdo aqui, os materiais, tá disponível no pack 16, eu vou deixar o link abaixo aí na descrição, né? Caso você queira participar do pack, né, ou de outros que eu tenho também, você pode estar baixando o conteúdo, beleza? Hoje a ideia vai ser só mostrar o passo a passo da construção do projeto, não é disponibilizar os arquivos, beleza? Então cada projeto meu, ele tem uma pasta onde tem o PSD Feed, o PSD Story, todas as fontes que eu utilizei, todas as imagens, tá certo? Esse elemento aqui, por exemplo, ó, ele é um elemento autoral criado no cinema 4D em alta qualidade, né? Então eu tenho vários elementos desses aí dentro do pack quando você realizar a compra, tipo se você comprar o pack 16 aqui, você vai ter mais de 1000 elementos em PNG já para você estar personalizando suas artes. Então vamos lá, a gente vai começar pelo seguinte, vamos abrir aqui o Photoshop, vamos em um novo arquivo, e aí a gente vai utilizar esse padrão aqui, ó, 1080 de largura por 1350 de altura. A resolução eu vou deixar em 100, beleza? Vou dar um criar, e aí a gente já tem a nossa tela, beleza? Então é só ir buscar as imagens. Eu gosto sempre de vir aqui, ó, arquivo, colocar incorporado, e aí eu vou lá na minha pasta onde eu já estou deixando tudo guardado ali e já vou buscando os arquivos. Então já vou começar aqui pelo fundo, né, que é uma imagem que eu baixei no FreePic, certo? Então é gratuita também, caso você pesquise lá você vai encontrar ela, beleza? Pesquisei como fazenda e tal. Então dou um Ctrl T, ajusto o tamanho da imagem para que ela preencha ali toda a minha tela de pintura, né, e fica organizado já, tipo esses restantes aqui de árvores, né, e tal. Eu vou organizar mais um pouquinho, vou dar um Ctrl T novamente, vou ampliar mais, ó, vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, para que fique praticamente o mesmo tamanho, né, de informação aqui passando de um lado para o outro, deixando o nosso projeto mais centralizado possível, beleza? Um detalhe importante que eu fiz nesse projeto aqui foi intensificar as cores dessa imagem, certo? Se eu for aplicar um texto branco, por exemplo, aqui, ele não vai se destacar. Então a minha ideia foi trazer cores mais fortes para esse cenário. Então eu fiz o seguinte, vim aqui em mapa de degradê, ó, criei um mapa de degradê, ele já vem por padrão assim, duas cores e tal. A gente vai fazer o seguinte, vamos escolher a cor preta, que tem até no nosso projeto, só que a gente vai deixar ela mais forte, ó. Vamos escolher uma cor preta aqui. Tem também no nosso projeto amarelo, aí a gente vai colocar um amarelo também, um amarelo mais saturado. E tem também o laranja no projeto, só que agora a gente vai colocar um laranja também mais forte. Agora a gente vai ajustar aqui para ver como é que vai ficando o cenário, ó. A gente vai ampliando as cores. Eu vou até inverter o laranja com o branco aqui, laranja na verdade com o amarelo, para ver se fica mais legal. Vou dar um OK aqui, vou inverter aqui para ver como é que fica. Não, tá certo. Vou voltar aqui, ó, e eu vou ajustar esse laranja, que é o que eu quero ali de fundo, viu? Ajustando aqui com calma. E aqui você já percebe que já tá ficando mais laranja e preto, né? Já tá ficando bem legal já. Eu vou ajustar ainda mais esse amarelo aqui, eu acho que ainda vou deixar ele mais saturado. Ó, ficou bem bonito agora. Vou colocar mais laranja também. Pronto, ficou legal, ficou um cenário bem bacana, achei que ficou bem legal. Você tirando aqui o mapa de degradê, tá a mesma imagem, né? Só que com o mapa de degradê ele ficou bem amarelão, bem focado ali. E o cenário aqui preto também eu achei que ficou bem legal, né? Porque deu esse desfoque, assim, ficou bem limpo mesmo o cenário. Então vamos continuar. Eu fiz também o seguinte, eu converti um objeto inteligente, esse efeito junto com a imagem, para mim poder aplicar um ruído, aplicar um desfoquezinho bem suave, né? Mas se você quiser manter ainda só para o final do projeto, você pode fazer o seguinte, coloque um grupo, aí você duplica esse grupo, e aí esse grupo aqui é que você vai estar convertendo para você trabalhar. Caso dê errado alguma coisa, aí você volta, você tem ali o seu projetozinho inicial, beleza? Então vou fazer isso, já fiz, já converti, vou aqui em filtros e vou aplicar ruídos, né? Então vou adicionar aqui ruído, e aí ele já vai aplicar um ruídozinho bem legal, ó. Já está em 2,4, acredito que tenha sido o último que eu utilizei, né? Então vou dar um OK, e aí já ficou bem legal. Vou até dar um zoom aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, né, pela qualidade do vídeo, mas olha sem o ruído como é que fica, ó. Sem o ruído, com o ruído dá tipo, tem uma neve, alguma coisa assim, fica bem legal quando olhado bem de perto, né, os detalhes. Então vamos lá, vamos avançar agora. A gente vai, deixa eu ver aqui,
Vamos colocar então já os artistas e já fazer a base, né? Então vou fazer o seguinte, pegar aqui o primeiro artista, jogar ele aqui no nosso projeto, ó. Vou aqui buscar o outro também, arquivo, colocar incorporado, buscar o outro artista. E aí sempre quando eu faço um projeto, eu gosto de alinhar eles pelo tamanho da cabeça, viu? Então eu sempre percebo aqui, ó, o tamanho da cabeça de um tem que estar o tamanho da cabeça do outro, para ficar meio que original ali o cenário, né? Eu vou colocar também o Vitor Fernandes aqui por debaixo, né, por trás dele, para ficar legal. Vou também dar um Ctrl T e rotacionar ele aqui um pouquinho no canto, ó, que eu achei que ele ficou meio torto. Então vai ficar mais interessante assim, dando essa rotação. Certo? Eu vou alinhar, ó, selecionar os dois aqui e vou deixar eles bem no centro. Ficar bem centralizadozinho aqui, ó. Fica massa. E aí uma coisa que eu estou percebendo já é que o cenário que eu fiz lá anterior, deixa eu vou até voltar no meu projeto, ó, você percebe que os matos ali, né, as árvores, eles estão bem abaixo ali da cabeça do Vitor Fernandes, fica praticamente ali nas orelhas, né? E já nesse projeto meu aqui não, ele está quase aqui no cabelo. Então tá dando uma sensação que o horizonte ali não tá tão distante, como se fosse assim, ó, pegando aqui o BG, ó, deixando aqui, aí dá essa distância, tá vendo? Dá a entender que eles ficaram bem distantes, assim fica estranho. Já assim, já encaixa mais eles no cenário, né? Então eu vou fazer isso, eu vou ajustar para cá. E o que eu vou fazer também, ó, depois que eu fiz esse processo, observa que apareceu mais nuvens, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder aqui essa camada que eu tinha ajustado inicial, vou abrir o nosso grupo novamente, vou descer a imagem, vou dar um Ctrl T nela também, vou ampliar mais um pouquinho, descer também, e aí sim agora eu vou ajustar o degradê aqui, para que fique menos nuvem ali, que acho que está demais, fique mais suave, né? Pronto, apagou um pouquinho as nuvens ali, beleza. Posso fazer esse processo novamente, né? Dar um Ctrl J, converter o grupo ali e jogar o meu efeito de ruído, né? Caso você queira fazer esse processo, se não, pode deixar como estava mesmo, beleza? Então vamos lá, a gente já tem aqui nosso cenário já bem trabalhado, agora a gente vai criar uma sombra aqui, ó, neles, para a gente poder colocar os textos e não ficar bem estranho, né? Então vamos lá, a gente vai criar uma camada vazia aqui, ó. Pega o pincel na cor preta, pode ser esse pincel com a dureza 0. A gente vem aqui, aumenta o tamanho do pincel, deixa a dureza em 0. Coloca uma cor preta, praticamente a mesma do nosso projeto aqui, né, que a gente já tem na base. E a gente vai passar ela aqui, ó. Vai passar aqui bem por baixo mesmo, depois dá um Ctrl T. E aí a gente só vai definir aqui a altura dessa sombra, né, como é que vai ficar. E a gente vai ajustando, ó. Então sempre nos meus projetos eu sempre faço essa basezinha aqui, porque eu vou jogar um texto aí, certo? E aí quando eu jogar esse texto vai ficar bem legal, porque ele vai se destacar, né? Como a gente já está utilizando aqui 3 cores, né, que é aquela paleta ali do mapa de degradê, vai ser praticamente as mesmas cores que a gente vai estar utilizando em texto. Então se o fundo aqui for preto, a base for preta, meus textos vão ser branco, esse amarelinho, ou então o laranja. Então a ideia vai ser essa, né? Então por isso deixar a base preta. Eu vou selecionar aqui os dois artistas, vou subir eles mais um pouquinho, que eu acho que aqui o texto vai ficar pouco espaço, né? Então resolvi subir ele mais um pouquinho. Ficou legal. Agora a gente vai fazer um ajuste aqui no Vitor Fernandes, pelo seguinte, esse projeto nosso, ele é um projeto mais quente e ele está muito branco ali, né? Sem muita textura na pele e tal. E aí tem um efeito que eu faço bastante aqui no Camera Raw, que é o seguinte, ó, clico na imagem do artista, venho aqui em filtros, Camera Raw. Aí eu faço o seguinte, ó, eu venho aqui em desembaçar e deixo ele em 100% aqui, ó, só para mim tá dando uma olhada aqui nas outras configurações, mas eu vou voltar ela aí, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a claridade aqui que sempre destaca ali as impressões, né, do rosto e tal. Vou tirar aqui a sombra para ele já ir aparecendo mais. O realce também eu vou tirar. Vou colocar aqui mais contraste para ele já ir surgindo mais ali. Vou colocar também um pouquinho aqui de temperatura. Colorir também eu vou colocar um pouquinho, que é para acender mais a pele, né? Deixa eu ver, preto. Vou reduzir também. E branco, eu vou deixar aqui em 15 branco. E aí eu vou voltar aqui o desembaçar até um ponto que eu achei interessante, ó. Eu achei que aqui já ficou bem marcante aqui já o rosto dele, já dá para ver bem as expressões.
E agora eu preciso acender novamente, só tentar ajustar aqui para que ele acenda. Deixa eu ver, eu trazer o realce, ó. Pronto, era o realce que estava menos, né? Então agora eu trouxe ele para um lugar que ficou bem legal. Dou um OK e olha só a diferença que ficou. Isso aqui é como um efeito, né, do Camera Raw. E agora sem, você vê que acende muito, né? Nesse caso o meu ainda ficou muito escuro. Dou um clique duplo aqui no Camera Raw e vou ajustar ele novamente. Vou clarear aqui com o realce, ó. E vou também deixar ele um pouquinho mais vermelho aqui, ó, um pouquinho mais quente. Pronto, agora ficou interessante, ó. Observa, olha a diferença que ficou, né? Os cabelos ali já ficou bem pretão, já ficou bem legal. O nosso personagem aqui, o Raio da Saia Rodada, eu acredito que nem precisa mexer, viu? Porque ele tá bem aceso. Eu acredito que eu vou descer ainda. É só essa parte aqui do realce para tirar um pouco a iluminação dele, deixar ele mais encaixado aqui no cenário. Pelo seguinte, esse projeto a gente vai adicionar bastante textura, né? Que é o que a gente já vai fazer agora. Olha só, eu vou criar uma cor sólida na cor azul bem escuro aqui, ó. Esse azul, eu coloco aqui em azul e puxo aqui chegando pro preto. Vai ficar um azul bem escuro, eu acredito que vocês estão vendo aí preto, mas é um azulzinho, fica bem legal. Dou um OK, venho aqui em filtros e aí no Camera Raw novamente, vai pedir para converter um objeto inteligente, você converte. A gente vai aplicar aqui um granulado, 100%, dou um OK e aí a gente vai fazer uma mesclagem aqui. Pode ser clarear, que aqui combina mais. Você observa que ela preenche aqui, ó, tudo que é preto, ela destaca, né? E as outras cores ali fica bem suavezinho. Então a gente vai reduzir aqui a opacidade, ó, para que essa parte do preto fique legal. Quando essa parte do preto ficar legal, todo o nosso projeto também vai estar OK. Beleza, ó. Texturazinha bem suave aqui no rodapé, você percebe, ficou bem granuladozinho. E também as imagens deram um tom mais de vermelho, bem pouquinho, mas deram ali, né? Você observa que até o preto da camisa do Rai aqui também mudou um pouquinho. Pelo vídeo, eu acredito que vocês não vão perceber, mas muda. Se você fizer o processo aí, você vai perceber isso. Tá certo? Eu também apliquei outra textura, vou até buscar ela aqui agora. Ela tá aqui, ó. Essa textura, baixei também do Free Pick. Vou ajustar ela para que os efeitos não coloque muito ruído ali e tal, né? Então ajustar dessa forma para tirar aqui um pouquinho dessas linhas que tinha e tal. Então, mesma coisa, mesclagem, clarear, percebe que vai ficar também umas texturas, reduzir aqui a opacidade, fique a textura bem legal. E é isso, já tá ficando bem vermelhão já o nosso projeto, né? Que essa é a minha ideia desse projeto, é ficar bem forte as cores. Então vamos lá, vamos buscar mais, deixa eu ver o que foi. A gente tem também esses galhozinhos aqui que eu coloquei, aplicar logo eles, né? Então vamos vir aqui. Vou ajustar o tamanho dele, Ctrl T, ajustar mais um pouquinho. E eu vou deixar ele aqui próximo, na frente aqui do Raio de Saia Rodada. Vou descer ele abaixo de todas as camadas, né? Até da camada preta, que eu quero que ele fique atrás também dessa camada preta, porque vai ter texto e aí ele não pode atrapalhar. Eu vou colocar também um filtro de desfoque gaussiano, só um pouquinho, 2,4, tá OK, eu acredito que já seja até o último que eu tenho aplicado, né? Então vou duplicar essa camada, vou jogar abaixo do Vitor Fernandes aqui e vou puxar para o lado. Pronto, puxei para o lado segurando o Shift, ele vem certinho, bem alinhado. E aí vou deixar aqui, ó. E aí já está trazendo também essa parte de laranja ali para o cenário, que ficou bem legal. Vou voltar na nossa pasta e pegar também o elemento, né? O elemento aí que autoral criado no Cinema 4D. Eu vou abrir ele da seguinte forma, eu não vou abrir ele no nosso projeto aqui, eu não vou saltar ele aqui, eu vou saltar ele aqui em cima para abrir uma nova guia, um novo projeto. Pelo seguinte, eu quero recortar um dos dois, eu não vou usar os dois ali, né? Então vou utilizar só um, vou ver até qual foi que eu utilizei. É esse que está em formato de X, então é isso aqui. Pego aqui meu recorte retangular, ó, seleciono ele, dou um Ctrl J, converto em um objeto inteligente para que quando eu aplicar lá no meu projeto, ele venha com tamanho real e eu sempre possa reduzir, aumentar e ele não vai perder a qualidade, né? Então a ideia de converter em um objeto inteligente é essa. Eu vou reduzir aqui o tamanho dele, vou girar e já vou estar aplicando aqui em cima. Deixar um aqui, reduzir o tamanho dele aqui também, Ctrl T. Agora eu vou duplicar ele e vou descer lá para baixo do nosso projeto, só que agora em cima do preto, né? Em cima da base preta.
Então esses elementos aí, eles dão um diferencialzinho, ajuda a alinhar ali, deixar bem legal. Eu acho bem interessante. Sempre eu utilizo um, dois, né? E aí também, esses elementos meus, eles não tem tipo, só esse arquivo, né? Eles sempre tem tipo 8, 10 da mesma coleção. Então tem elementos redondos, quadrados, com a mesma textura, com a mesma ideia de taubazinhas assim, arames, né? Então fica bem legal. Você dá para juntar 2, 3, bem interessante. Coloquei ali os passarinhos também, vou deixar para o final ele. Tem aqui também a logo, né, que seria tipo a venda de ingresso, ó. Vou soltar aqui também logo, pra gente já ir personalizando tudo, né? Deixa ela aqui. E por último, esse PSD aqui, que é os vetores que eu utilizei no projeto, na base ali também no título, né? Título não, na data e no local. Esses vetores aqui, galera, eu baixo no FreePic. Eu faço o seguinte, entro lá no FreePic, né? Na categoria vetor, e aí, depois de eu encontrar o que eu quero, eu baixo ele mesmo em EPS, né? Abro aquele site que é o Fotopeia, né? Que é como se fosse o Photoshop online. Ele consegue abrir esse EPS e salvar em PSD. E aí a partir desse PSD é o que eu estou abrindo aqui agora, entendeu? Então eu salvei ele e aí dá pra gente utilizar bastante, que vem todo original, vem todo em grupos e tal. E aí eu utilizei esse aqui, ó. Foi essa composiçãozinha aqui. Até pegar, ó, tá vendo? Aí vem o grupo certinho. Então é só pegar o grupo, arrastar aqui para o nosso projeto, ó, soltar. E aí eu deixo para converter ele depois que ele está aqui, ó. Depois que ele está aqui, que eu sei, vou usar esse tamanho aqui. Aí eu venho aqui, coloco uma cor, colocar uma cor branca aqui, que é o amarelo que a gente está utilizando, né? Um amarelinho suave. E aí você pode até converter um objeto inteligente. Caso esse grupo de vetores tenha muitas camadas, é legal você converter um objeto inteligente, porque pode travar aí seu PSD, né? Então vamos lá, a partir daqui é só alinhar tudo bonitinho aqui, ó. Pronto, então eu utilizei esse vetor aí para me colocar a data e utilizei, deixa eu ver qual que foi o outro aqui. Deixa eu ver, eu acho que foi esse aqui. Foi esse aqui para colocar o nome dos artistas, né? Para dar uma separação no nome dos artistas com o rodapé. Colorir ele aqui também para a gente ir acompanhando o processo, né? Então, ó, tá bem centralizadozinho aqui as informações. Deixa eu ajustar aqui, ajustar esse outro. Aqui eu vou colocar já as texturas em um grupo e vou bloquear com esse cadeado, porque toda vez que eu estiver clicando aqui em uma camada para tentar editar, ele sempre vai me atrapalhar. Então, bloqueando, aí já era, ele não vai ser mais clicável ali quando a gente apertar, certo? Então vamos lá, a gente já tem esse grupo aqui, vou reduzir. Deixa eu dar uma olhada no projeto também. Pronto, aí a gente tem aqui essa logo, a gente tem esse vetor aqui que eu vou converter logo ele para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Alinhar o mesmo espaço que tem de baixo para cima aqui, ó, para ficar bem legal também. Centralizar com o de cima, para ficar bem legal, tudo centralizadinho. E fechou, a gente já tem praticamente a composição aí do nosso projeto pronto. Agora é texto, né? Agora eu vou adicionar os textos. E aí conforme eu for adicionando os textos, que tiver um ponto interessante, algum efeito que for para a gente adicionar, eu paro e falo com vocês, beleza? Pronto, voltando aqui, né, eu já ajustei aqui, já coloquei todos os textos, né? E eu vou mostrar uns pontos legais, né? No caso, personalizar ainda mais esses textos aqui, porque ficou bem chapadão, né? Bem preto e branco, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, como a gente está trabalhando com as três cores, que é o laranja, o amarelinho quase um branco ali e o preto, o meu texto ali novo, eu vou colocar o amarelinho claro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um degradê. Certo? Esse degradê aqui eu vou deletar, vou deixar só duas cores. Então eu vou utilizar praticamente esse amarelinho aqui, ó. Deixar ele mais clarinho ainda. E nessa outra cor aqui eu vou puxar ele mais pro mais claro ainda. Deixar ele mais escuro um pouquinho. Pronto.
E aí a gente já fez essa separação aqui, né? Deixa eu ver como é que ficou lá no outro projeto. Então o outro projeto foi a mesma coisa, ó. Fez o seguinte aqui também em horizonte. Um degradê também, vou até duplicar, ó. Alt, pega o mesmo degradê aqui, joga em cima, só que aí a gente vai modificar as cores. E a modificação vai ser o seguinte, a gente vai colocar, na mais clara, a gente vai colocar como se fosse um preto vermelhado, assim, ó. A gente chega aqui pro laranja e coloca esse preto aqui. E aí a gente volta aqui no amarelinho e vai colocar também o preto, só que mais laranja, dessa vez, para como se ele estivesse se apagando, ou se tivesse um brilho ali, né? Que ele vai ficar meio junto com o fundo. Ó, aí é como se tivesse um brilho vindo aqui da lateral, né? Mas é só um degradê, não tem nenhuma luz ali, certo? E aí a gente vai fazer também um efeitozinho bem legal aqui no novo, que é o seguinte, criar uma sombra, vamos reduzir o tamanho dela 100%, aproximar ela, né? Reduzir também a opacidade aqui. Aí a gente pode colocar também uma sombra interna, essa sombra interna pode reduzir o tamanho 100%, aí descer, eu vou até girar um pouco o ângulo delas, vou avançar aqui, ó. E aí na cor, eu vou deixar normal e vou colocar praticamente a mesma cor ali, amarelinha e tal, né, ó. Aí fica bem discreto, ó, você percebe? Fica bem discreto ali. Fica bem discreto aqui, ó. Que pegou uma sombra aqui mais escura e aqui pegou uma mais clara, sendo que é a mesma coisa, só por causa do degradê ali ficou bem legal, né? Então dá para fazer bastante efeito em texto assim, nessa propriedades, né? Então a cor aqui de vaquejada eu não vou nem mudar, vou só ajustar o preto para não ficar um pretão muito forte, né? Ajustei ele aqui como se fosse esse preto amarelado. Pronto, só isso, entendeu? E aí a gente vai partir aqui para baixo, no nomes aqui da data, deixa eu ver como foi que eu fiz. Então, ó, aqui na data eu fiz o seguinte, como a gente está utilizando as três cores que eu falei, fui lá, peguei o laranja, deixei ele mais forte um pouquinho. E no grupo, que é esse arcozinho que rodeia eles ali, eu também fiz um degradê, só que agora o degradê é na cor laranja, né? Para deixar também na pegada aí do projeto. Então, uma parte é laranja normal e a outra eu vou utilizar como se fosse um laranja talvez mais escuro, ó. Vou dar uma impressão de ir apagando, né? Então fica bem legal também. Aqui na parte dos artistas eu não mexi, né? Eu só ajustei também essa questão do branco, vou até selecionar os dois e o segundo ali efeitozinho, né? Então selecionar tudo em um grupo e aí eu vou dar uma cor e essa cor vai ser esse amarelinho que a gente está trabalhando, certo? Então a gente sai do branco e vem para esse amarelo para ficar um pouquinho mais suave, porque se deixar o branco tá muito chapadão. Aqui é a mesma forma, a gente aqui em vendas online deixa o amarelinho. Nesse meu bilhete aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, quando tem, por exemplo, tem esses quadradinhos amarelos que é original da logo, né? A gente pode dar um Ctrl U e modificar ele para deixar ele bem laranjão ali para o nosso projeto. E ele já vai ficar uma logo original encaixada ali no projeto, né? Então ficou bem legal. Tirar um pouco a opacidade dele para que ele não fique tão branco, né? Pronto. E aí a gente já tem esse projeto que já está bem legal. E aí só falta mesmo finalizar aqui essa parte dos artistas e fazer uma iluminação final, beleza? Então era isso a parte dos textos, né? Na hora que eu estava escrevendo também, eu acredito que vocês se percebem aí pela velocidade do vídeo, mas aqui quando a gente quer afastar as letras, a gente sempre abre essa caixinha de propriedades, vem aqui, ó, tem esse VA e uma setinha de afastar, você afasta as letras. Esse outro aqui que tem AA, ele sobe as letras, né? Essa quebra de linha, que no caso seria isso aqui, ó, tem Vitor Fernandes. Eles estão bem próximos um do outro. Se você quiser, você pode ajustar a altura de um do outro aí também, né? Seria essa quebra de linha. Então foi só esses efeitos que eu fiz. Eu acredito que pra gente não perder tempo ali só digitando, eu acelerei o vídeo, beleza? Mas se vocês quiserem ver passo a passo ali os textos, no próximo vídeo eu trago, beleza? Então vamos ajustar aí mais os artistas. A gente vai fazer o seguinte, vamos lá no sair a rodada aqui, vamos em filtro do Camera Raw, e aí a gente vai fazer quase o processo do Vitor Fernandes, só que dessa vez vai ser bem pouco, por causa que ele já está com um efeito bem legal, que já está se encaixando ali no nosso projeto. Eu vou tirar aqui também o realce dele, ó. O realce é como se a gente tirasse uma luz geral ali, né? Que é tipo aqui a exposição, só que a exposição, eu acho que ela, tipo, ela força muito, ó,
né? Então não gosto muito de mexer em exposição, mexo mais em realce quando eu quero tirar ali um pouco de brilho do rosto. Então dou um ok. E aí, ó, percebe que o ajuste é mínimo, ó. É mínimo, mas já força aqui você visualizar mais aqui as expressões dele, certo? Eu fiz o seguinte também, no projeto lá, eu dupliquei, né, no caso o artista aqui, e converti ele em um objeto inteligente para me fazer um filtro de desfoque de movimento. E aí eu posso ajustar aqui o tamanho dele. E aí nessa camada de baixo, você clica na camada de baixo, dá um Ctrl I para a camada inverter e sumir. Aí é como se você tivesse escondido todo esse efeito de desfoque de movimento que você fez. Você pega o pincel na cor branca, você já está aqui na cor branca, ajusta o tamanho dele e aí agora você vai revelar onde você quer que apareça esse desfoque. Então eu sempre gosto de fazer assim, ó, tipo mostrar aqui a questão do chapéu, a roupa aqui passando um pouco, e aí fica um esfumaçado bem legal. Ó, até aqui por cima se quiser. Aqui também, né, na opacidade, você reduzir, aí você vai dando mais cliques e vai vendo como vai ficando. E se não gostou que aplicou demais, você pode voltar na cor preta, né? Então fica um passo bem simplesinho ali que dá para fazer um efeito bem legal. Então venho aqui no Vitor Fernando também, ó, dá um Ctrl J, converto ele, venho aqui em filtros, desfoque de movimento, aplicou o mesmo desfoque de movimento, venho aqui na camada do efeito, dou um Ctrl I, ficou tudo preto e aí eu posso, ó, fazer também o esfumaçado aqui nele. Pronto. E aí eles já estão aplicados ali. Outra coisa também, na camada principal do artista, a gente colocou uma sombra, ó. Então vou colocar uma sombrazinha também, ajustar ela só um pouquinho porque eu já coloquei aqui nos textos. Vou aumentar a distância e vou aumentar também esse tamanho dela. Deixar mais escura também. Essa sombra eu vou fazer também aqui no... Sai a rodada aqui, ó. Pronto. E eu vou fazer agora uma sombra manual dos dois. Então eu vou criar uma camada vazia, pegar meu pincel na cor preta que já está, vou reduzir aqui a opacidade 20, 30%, e aí eu vou meio que aumentar essa sombra para cá. Aqui também nele, ó. Beleza? Escureceu demais, a gente vem aqui em opacidade, vamos reduzir um pouco. Então, só para ficar legal, só para criar igual o nosso projeto que a gente tinha feito, certo? Então agora mais um dos passos, né, que eu sempre faço aí na minha finalização, é colocar tipo aqui um LUT. A gente sempre, quando eu sempre tenho um projeto assim forte, eu sempre busco esses mesmo forte aqui, né? Tem esse fica bem legal. Tem esse aqui, o Kodak, vou até aumentar aqui, ó, o espaço para a gente ver o nome completo dele. É o Kodak 95, esse aqui, ó, 2395. Ele é bem legal, deve ser feito, é esse, deixa eu ver. Não, esse outro aqui, é esse aqui, ó. É o F125 Kodak 2395, é esse, não era o outro não, aqui, ó. Pronto. E aí ele sempre vem muito forte, a gente sempre dá uma redução aqui de 30%, achei ele bem legal. Então é isso, o projeto está praticamente finalizado, eu só vou dar um Ctrl Shift Alt letra E, converte todo o meu projeto em uma imagem, converto ela em um objeto inteligente, venho aqui em filtros e aí eu vou no câmera raw novamente e aí eu só aplico alguns ajustes, que é tipo assim, colocar um pouquinho de nitidez aqui, ó, 10 no máximo, coloco só isso de nitidez. Também coloco aqui colorir, eu sempre puxo um pouquinho pro lilás ali para ficar bem legal. Claridade também eu coloco um pouquinho e o granulado também, viu? Coisa de 5 a 10 no máximo, nunca é demais aí, para não ficar estranho o projeto. Nossa, percebe, já ficou bem legal, ficou bem forte. Ó, lá quando você vê ele sem o filtro, praticamente você não está vendo nada, mas se você estiver mexendo no seu computador, você vai ver que foi um ajuste mínimo que acendeu bastante eles aqui, ficou bem legal. Então é isso, o projeto é esse e em breve vou trazer mais vídeos. Pode deixar aí no comentário qual é o tema do vídeo que você quer, ou se você já viu algum projeto meu aí do PEC, né? Tem o PEC 16, vou deixar o link dele também na descrição. Se você já viu algum projeto que você gostou e quer ver como é que foi feito, basta você me mandar ele aí, me manda no WhatsApp, tem meu WhatsApp também aí na descrição, e aí eu faço esse projeto bem legal, beleza? Então até mais.